Gravando. Eu adoro essa frase, essa palavra, né? Gravando, porque me lembra das filmagens dos comerciais que eu participei. Bom dia para todos. Para quem não sabe, meu nome é Fábio Oliver. Eu sou ator profissional. Eu sou professor de educação física, né? Sou educador físico, trabalho como personal trainer e também sou cartomante, né? E foi pela cartomancia que eu entrei aqui nesse grupo dos Nossos Olhares. Mais para frente também nas aulas vamos falar alguma coisa sobre saúde corporal, né? Saúde física com os alongamentos diários, a importância deles para a nossa vida cotidiana, né? Prevenção de lesão, etc. Mas o assunto hoje é o baralho cigano. Então, eu falei do gravando porque quando eu gravava os comerciais, sempre tem essa palavra muito forte, né? Vai câmera, vai luz, gravando. Eu adoro isso. Estou cheio de saudade de gravar comercial. Depois acessem meu canal no YouTube, que é o mesmo nome que está aí, Fábio Oliver, e vocês podem ver meus comerciais lá. Então, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela saúde das pessoas de um modo geral, né? A gente lembrou do TikTok aqui. Então, falando das saúdes. A saúde física, né? Educação física. Eu já dei aula de ginástica laboral, né? Meditação para empresas, ginástica laboral, tudo junto. E exercícios teatrais, né? Mas aí falando da saúde física, né? A parte da educação física, a parte do alongamento, da musculação, do exercício, atividade física, treinamento funcional, é muito importante para a gente. Então, a saúde física. Através da arte, né? Eu tento promover a saúde mental das pessoas, né? Fazer refletir, fazer rir, fazer se emocionar, né? O teatro traz muito isso para as pessoas, as novelas, os filmes, né? Os comerciais, geralmente, ultimamente, têm sido muito engraçados. E os vídeos do YouTube, né? Vídeos dos canais do YouTube, de comédia. E eu, particularmente, tenho feito vídeos de palhaçadas no TikTok, né? Que é esse aplicativo novo aí de vídeos engraçados, né? Você passar um tempo rindo lá. Eu, se deixar, eu passo horas olhando o TikTok das pessoas, me divertindo com os vídeos delas. E também faço os meus vídeos. A galera geralmente tem gostado aí. Essa semana eu fiz um vídeo, foi até um vídeo de educação física, um vídeo fazendo um treinamento rápido, um desafio, e bombou. Subiu, sei lá, 300 seguidores num dia só. E agora estou com 1.100 seguidores lá. Foi de 800 para 1.100, assim, do nada. E tem as palhaçadas lá. Tem o personagem que eu faço, que é o Zé Dancinha, que eu boto a calça lá em cima e fico dançando engraçado. As pessoas gostam também. Então, aí é saúde mental, né? Para a pessoa rir, para a pessoa se divertir, se distrair, ter momento de entretenimento na vida é importante também. E a saúde espiritual, que não é menos importante, eu tento promover através do baralho cigano, né? Para mim mesmo e para as pessoas que vêm até mim para se consultar. Até uma amiga há pouco tempo falou comigo no Instagram que ela queria se consultar, mas que ela mora em São Paulo, como é que ela faria? Eu falei, vamos fazer, então, a distância, né? Mas eu vou explicar mais para frente, vamos por tópicos aqui, vou explicar mais para frente como é que faz, né? Como é que funciona essa consulta, né? À distância. Mas aí o baralho cigano, ele para mim, né? Ele melhora a saúde espiritual da seguinte maneira. A pessoa que vai até o baralho cigano, né? Que tira suas questões, suas dúvidas com o baralho cigano e obtém respostas, né? Daqueles caminhos prováveis da vida dela, do cotidiano, aqueles dali para frente, né? Dos dias que vão vir posteriormente, ela já fica preparada. Então, alguém falou alguma coisa? Deu algum eco aqui. Ela já fica preparada para as coisas que estão por vir. Então, às vezes, sei lá, ela pergunta alguma coisa sobre um trabalho. Vou fazer uma entrevista de emprego. Como será que eu devo ir? Será que esse é o dia melhor? Como é que eu devo me comportar? Tá propenso a pegar esse emprego, nessa entrevista de emprego? Então, as cartas vão responder, né? Pode ser que as cartas respondam sim, tem tudo para ser seu, o caminho provável para essa entrevista de emprego é que você conquiste essa vaga para você, tenta ir com garra, com confiança, com isso, com aquilo. Ou também pode ser que as cartas respondam, olha, esse emprego está difícil para você, não é impossível de você conseguir, você tem chance de conseguir, mas não está propenso você conseguir este emprego.
né? Mais para frente vão vir outros empregos, outras oportunidades para você conseguir esse trabalho. Mas vai com fé, né? Reza, pede proteção espiritual para quando você tiver. Então, assim, a pessoa prepara o espírito dela para aquela situação. Então, meio que ela se protege já. E assim ela fortalece o espírito dela, né? O espírito que nos protege, né? O nosso espírito, a nossa alma, ela cria um campo de proteção, de vibração de proteção para situações teoricamente negativas, ou já fica preparado para aquela situação positiva que está por vir. Então, esse é o intuito do baralho cigano. Mas o que é o baralho cigano, né? É um jogo, é um oráculo de 36 cartas, né? E cada carta tem uma figura. Então, esse oráculo, como eu falei, ele vai tirar as dúvidas das pessoas do cotidiano. Tem outros tipos de oráculos que pegam assim, mais a fundo, né? Vão mais a fundo na alma da pessoa, vão mais a fundo em vidas passadas, né? Vão mais a fundo em questões mais sérias da pessoa, mais profundas da alma da pessoa. Que é o caso do Búzios, né? O Búzios africano, que é muito cultuado no candomblé. Em algumas casas de Umbanda também cultuam Búzios. Trabalham com Búzios, né? Algumas entidades espirituais trabalham com os Búzios. E vai mais a fundo. O baralho cigano ele não vai tão profundamente na alma da pessoa assim. O baralho cigano ele foi feito para responder perguntas, né? Questões mais cotidianas da pessoa. E geralmente, em alguns tipos de jogos, né? Ele pega uma linha do passado da pessoa. Então, eu, particularmente, quando jogo com meus consulentes, a primeira parte do jogo é ver um apanhado geral da vida da pessoa e quais pontos mais específicos que estão, não é sobrepondo, mas que estão chamando mais atenção daquele espiritual daquela pessoa. Ou seja, eu faço a linha do passado, né, com 3 cartas. Aquelas 3 cartas vão apontar alguma situação do passado da pessoa que refletem na vida dela até hoje. Essa é a forma como eu jogo, né? Cada cartomante tem sua forma de jogo. Tem as formas de jogo tradicionais, né? As mesas tradicionais, que eu vou falar na outra aula, né? Os tipos de tiragem, os tipos de mesa de baralho cigano. Para você que quer um dia, né, se tornar um cartomante para si mesmo ou para ajudar as pessoas, ou para quando você for até um cartomante, né, se consultar, você ter uma noção do que está acontecendo ali na sua frente. E aí eu costumo explicar que essa linha do passado, né, do baralho cigano, essa linha das 3 cartas do passado, não necessariamente é um passado muito distante. Pode ser alguma coisa recente que tenha acontecido na sua vida, né, na vida do consulente, que esteja até agora sendo muito importante para ela, que esteja refletindo até agora na vida dela. Assim como também pode ser algo do passado muito distante, né? Algo que ela passou há muito tempo atrás, muitos anos atrás, mas que até hoje reflete na vida dela, de uma forma positiva ou negativa, né? Se for uma forma negativa, é um ponto que ela precisa melhorar, que ela precisa se reequilibrar, que ela precisa esquecer ou dar um ponto final naquilo para que o espírito dela se fortaleça e caminhe como tem que caminhar. E se for uma coisa positiva, que bom, né? Algo do passado que é muito positivo, que até hoje reflete na sua vida. Então, por causa daquele ponto do passado, você hoje trabalha com o que você trabalha. Por causa daquele ponto do passado, você hoje faz algo que você ama. Por causa daquele ponto do passado, você encontrou o amor da sua vida, que você está até hoje com ele ou com ela, né? E assim vai. Da mesma forma, na linha do futuro, eu também explico a mesma coisa. Não necessariamente é um futuro tão distante, né, tão para frente, ou pode ser amanhã, né? Ou pode ser a pessoa saiu da consulta e já teve aquela resposta imediatamente. Mas geralmente tem um período aí mais distante, né? Raramente, bem raramente, é muito em cima da hora, né? Que as cartas elas enxergam um pouco além, né? Na verdade, não são as cartas que enxergam, é o seu espiritual, né? A sua força espiritual, os seus guias espirituais, né? Cada um acredita de uma forma. A sua energia é que fez aquele jogo, é que tirou aquelas cartas para você e te mostrou o que está por vir, né? Então, a sua energia, o seu espírito, né? Traduzido pelas cartas, eles enxergam geralmente mais à frente. Então, é isso. Então, a primeira tiragem do meu jogo, eu faço a linha do passado com 3 cartas, a linha do futuro com 3 cartas e no meio a linha do presente. Aquilo que no presente está
brilhando muito na sua vida, né? Ou, se for um ponto negativo, algo que no presente está te prejudicando de alguma forma, algo que no presente está te atrapalhando de alguma forma, e você vai alertar para aquilo e para se livrar daquilo o mais rápido possível, né? Ou dar um ponto final, ou desfazer aquilo o mais rápido possível da sua vida para que ela caminhe. Então, o baralho cigano ele é um jogo, né, um oráculo de alertas, né? Ele alerta a pessoa para as situações do cotidiano dela, ele orienta as pessoas para as questões dela, ele aconselha, né, qual o melhor caminho para determinada situação, e ele fala muito sobre essas questões do cotidiano, mas de uma forma mais ampla, né? Uma forma mais abrangente, como se fosse um olhar de cima, né? Como se você pudesse sair do seu corpo e olhar para você de fora, né? Como se fosse um espelho de você mesma. Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação que ela não está sabendo, né? Que ela não está percebendo que ela está passando por aquela situação. Às vezes tem alguma pessoa na vida dela que está atrapalhando, algum colega de trabalho, algum vizinho, algum amigo, algum familiar, né? Que ela não está percebendo. E aí o baralho cigano, nessa linha do presente, vai alertar, olha, nesse momento na sua vida tem alguém assim, 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 cuidado com essa pessoa assim, assim. Você pode ter desgastes físicos, emocionais ou mentais com essa pessoa, ou com essa situação, né? Cuidado com as finanças do momento, está gastando muito dinheiro, dá uma segurada, ou então, olha, esse é um momento muito bom um momento financeiro muito bom, mas é preciso que você tenha cuidado, né? Para gastar o menos dinheiro possível. Dá uma economizada, pensar mais na frente, porque aqui na linha do futuro está dizendo perdas, né? Desgastes, que pode ser material, pode ser físico, então se cuida. Então, assim, o baralho cigano ele alerta a pessoa, né, para alguma situação que às vezes ela pode não estar enxergando. E ele alerta para essa situação. Então a pessoa percebe, né, porque ela teve essa visão mais ampla, né, uma visão mais abrangente, uma visão externa, né, uma visão de fora, ela se vê de outra maneira e ela fala, não, realmente isso aqui pode dar problema. Ou então, não, nossa, que bom, então estou no caminho certo, né? Estou com a intuição boa, eu estou no caminho certo de trabalho, ou eu estou realmente, né? Às vezes já com muita dúvida sobre relacionamento, né? Os consulentes, às vezes, ficam com dúvida sobre relacionamento. E às vezes o baralho cigano aponta, né? Olha, essa pessoa é a pessoa certa para você nesse momento. Pode ser que o baralho cigano aponte, olha, é a pessoa da sua vida, é a pessoa que vai ficar com você para sempre. É a pessoa que você tem que investir o seu tempo, investir o seu carinho, o seu amor, porque tem muito futuro com essa pessoa. Ou ele pode apontar, olha, uma pessoa muito boa para você nesse momento, mas que não vai durar para sempre, né? Ou às vezes ele não responde, né? Porque também a espiritualidade, né, envolvida, a energia da pessoa, do consulente envolvida no jogo, ela só responde e só alerta, né, orienta a pessoa para aquilo que foi autorizado pela espiritualidade maior daquela pessoa, né? Então tem coisas que a pessoa realmente não pode saber. Não tem como ela saber, não é bom ela saber, porque pode ser que ela se frustre ou pode ser que ela fique desesperada, né? Então a energia do jogo ela é inteligente nesse ponto, né? Ela só vai apontar para a pessoa aquilo que ela vai conseguir saber, que ela vai conseguir assimilar, né? Então é isso. Então esse é o jogo do baralho cigano, né? Aí voltando, né? Como é que funciona, né? Como é que é o baralho cigano? Como eu falei, ele é um oráculo de 36 cartas e aí cada carta, cada uma dessas 36 cartas tem uma figura específica. E são figuras do cotidiano. Deixa eu pegar aqui cada um dos exemplos para vocês. Esse baralho cigano, esse deck, né, que a gente chama, esse pacote de baralho cigano, tem essa figura da Santa Sara, porque a Santa Sara ela é a padroeira dos ciganos, né, do povo cigano. E aí eu vou falar mais para frente disso, na próxima aula, eu vou tentar falar essa relação, né, da Santa Sara com o povo cigano e por que envolve tudo isso. Mas então, tem 36 cartas aqui, e aí cada carta tem um significado. Por exemplo, a pessoa perguntou sobre relacionamento, e aí eu tirei a carta dos passarinhos, né, do gorjeio. Isso fala sobre, geralmente, sobre relacionamento, né? Troca de carícias, carinho, um companheiro, alguém que você sente afago, alguém que você se diverte, alguém que te acompanha, né? Como os passarinhos fazem uns com os outros. Então, são cartas com figuras do cotidiano, cartas de coisas que você vê na vida, né? Pela vida fora. É claro, tem cartas que, por exemplo, vamos supor aqui,
o navio, né? A carta do navio. O navio não é uma coisa que você vê toda hora, mas é uma coisa que existe no cotidiano de algumas pessoas, né? E ela tem um significado específico. Então, são 36 cartas e cada uma dessas cartas tem um significado. E aí, para cada questão, né, do consulente, para cada pergunta, eu geralmente tiro 3 cartas. Interpreto aquelas 3 cartas e aí, se aquela resposta faz sentido para o consulente, né, para a questão que ele ou mentalizou, ou perguntou, né, verbalizou, ok, a gente fecha aquela pergunta e vamos para a próxima. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, eu tiro mais uma carta por cima, a quarta carta, para confirmar aquela resposta, né? Então, geralmente a resposta, o consulente, né, ele entende aquela resposta, ele já saca logo. Quando é uma questão mentalizada, né? Porque assim, tem perguntas, né? Tem questões que às vezes o consulente pode não ficar à vontade para perguntar para o cartomante, né? Não tem aquela relação ainda de muita confiança, né? Não tem aquela intimidade ainda. Então a pessoa fica um pouco travada de fazer alguns tipos de pergunta mais íntimas para ela. Então esse tipo de pergunta eu peço para a pessoa não me falar. Então ela só mentaliza aquela pergunta enquanto eu embaralho as cartas. E aí, quando a pessoa termina de mentalizar aquela pergunta, ela fala, para de embaralhar. E aí eu paro de embaralhar, boto as cartas na mesa, a pessoa tira 3 cartas, né? Geralmente a gente fala que não é a pessoa que escolhe as cartas, né? É a carta que escolhe a pessoa, a energia daquela carta é que vai escolher a pessoa. Estou falando muito rápido, gente, está muito acelerado. Como é que tá? Mas é isso. Geralmente beleza, Ju. Geralmente as cartas, né, elas vão dar aquela resposta para a pessoa. E aí, quando a pessoa mentaliza a pergunta e eu interpreto as cartas de uma forma mais bruta, digamos assim, né, aquilo já faz sentido para a pessoa. Às vezes não, a pessoa fala, não entendi muito bem. Aí eu tiro a quarta carta, coloco na mesa, explico, faço uma nova ligação daquelas 4 cartas, né, uma nova resposta, e a pessoa entende, fala, não, agora entendi. Né? Isso acontece muitas vezes, assim, 90% das vezes a primeira tiragem das cartas já responde aquela questão da pessoa. Quando não sai, a gente vai tirando carta por cima de carta até que a pessoa tenha uma resposta. E como eu falei anteriormente, se não for para a pessoa saber daquilo, se for uma resposta, né, que a pessoa não pode ter naquele momento, às vezes o baralho também dá uma sacaneada. Ele vai tirar umas cartas aleatórias, assim, que aquela resposta não sai. Então, eu entendo na minha intuição, né, que não é para a pessoa saber daquela resposta naquele momento. Então, às vezes, ela saca um pouco atrás da orelha ainda, né, sai com uma dúvida, mas isso é muito raro acontecer. Né? Que geralmente o jogo ele vai assim, encaminhando para coisa que pode ser feita. Né? A pessoa vai perguntando coisas que ela pode ter a resposta. Né? E, geralmente, as coisas que ela não pode ter resposta, às vezes, a própria energia dela, o próprio espiritual dela bloqueia aquela pergunta ou faz ela esquecer de perguntar. E eu sempre falo com meus consulentes, vamos marcar o jogo para amanhã. A consulta é amanhã, às 20 horas da noite. Então, anota, né? Desde hoje, já pensa em tudo que você quer saber e anota todas as perguntas. Porque, geralmente, quando eu me consultei, né? Ou quando as pessoas se consultaram comigo, as pessoas esquecem de fazer as perguntas, né? Falam, tá tudo na minha cabeça. Aí chega e faz as perguntas que tem que fazer, depois pensa e fala, não tem mais nada. A gente encerra o jogo, quando a pessoa sai do jogo, está indo para casa, ela ainda, nossa, não perguntei tal coisa, que era tão importante. Então, às vezes é bom anotar, né? Para você não esquecer de perguntar. E aí, como eu falei, se o baralho puder responder, ele vai te responder muito nitidamente aquela questão, né? E tem questões que às vezes são muito enfáticas, são muito fortes, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, de uma consulente, uma amiga minha, que eu fui até o trabalho dela, ela estava desesperada com o trabalho, estava passando por dificuldades no trabalho, eu estava no trabalho dela, né? Eu estava por perto, ela falou, eu queria marcar o jogo com você. Aí eu falei, você está em casa? Estou com um baralho aqui. Ela falou, não, estou no trabalho, vem aqui. Eu falei, mas pode? Ela falou, pode. Fui no trabalho dela, fechou a sala, eu estava com incenso, acendi o incenso, nos concentramos no jogo, comecei a tirar as cartas. Aí falou que o trabalho era só uma fase, né? Estava um momento turbulento, mas que ela ia passar por aquilo, para ela ficar tranquila. Mas em todo momento do jogo, do baralho, sai uma cartinha da criança.
Aí eu falei, opa, criança, nem sempre a criança no baralho cigano é filho, né? É criança. Às vezes, novas coisas, novos projetos, né? Um renascimento de alguma coisa, uma novidade boa que está vindo. Fala de pureza, fala de inocência. Mas aquela carta ficou ali, saindo, criança, criança. Aí no final saiu a criança com a cegonha do lado, que aí já é uma coisa que, opa, ou alguém está grávido, né? Alguém está grávida, alguém vai ser pai, alguém vai ser mãe. E aí eu falei com essa amiga, eu falei, seu filho, ele está namorando, né? Mas será que a mulher dele está grávida? E ela bem quietinha, ela falou, não, não tô sabendo de nada, vou até ver, não sei o quê. Passou. Chegou uma amiga dela, encerrei o jogo com ela, chegou uma amiga dela, falou, joga com a amiga também? Eu falei, jogo. Amiga dela, a melhor amiga dela. Eu fiquei lá tirando as cartas com a amiga dela toda hora. Amizade, cegonha, criança. Eu falei, cara, não é possível, tem alguém muito próximo de você que está grávido. E ainda agora eu joguei para sua amiga e ficou saindo carta de criança também, carta de cegonha, coração, uma coisa muito louca. Tem uma criança por aí. Eis que a amiga anterior entrou na sala e falei, como é que tá o jogo aí? E essa amiga dela que estava no momento começou a rir. Ela falou, então, tá saindo toda hora cegonha aqui, coisa de amiga grávida, não sei o quê. Aí eu falei, pois é, igual no seu jogo, né? Ficou saindo cegonha, criança, não sei o quê. Ela me olhou e falou assim, eu não consigo cuidar de você, né? Eu queria te esconder, mas não consigo, eu tô grávida. Aí eu falei, por que você não falou, cara? Pra gente ver como é que tá essa saúde aí, né? Essa gravidez, alguma coisa. Então, assim, a menina tava grávida, o jogo o tempo todo saindo criança e cegonha, e ela não me falou nada. E o jogo me mostrando assim, tem criança aí, tem criança aí. Para depois, de meia hora, ela me confessar, não, tô grávida. Aí eu falei, agora entendi o jogo, pô. Eu falei, vamos marcar um jogo novo, né? Pra gente ver como é que tá essa gravidez aí, como é que tá fluindo isso aí. Então, assim, eu dei esse exemplo, porque é um exemplo muito forte, assim, sabe? Oi, Ju, pode falar. Esse foi um exemplo muito forte, sabe? Do jogo do baralho cigano. Mas deixa eu avançar aqui para o próximo tópico. Tá. Conseguimos tirar a carta para alguém do Zoom, sim, sem problema. A pessoa manda o nome todo dela aí, o endereço, mentaliza uma questão aí, né? Eu faço aquele apanhado geral da pessoa, do presente dela, e a gente faz. E a Mirelle, ó. A Mirelle, já quero. Maravilhosa. Mirelle, que bom que você está aqui, querida. Então, eu vou falar rápido agora, rapidamente, sobre o surgimento do baralho cigano, né? Porque às vezes a pessoa também não se interessa muito por isso, né? Mais para quem quer trabalhar com isso, para quem quer mexer com isso. Então, existem algumas teorias, né? Sobre o surgimento do baralho cigano. Uma das teorias fala que o baralho cigano ele foi criado por um alemão, né? Mirelle, tá. Vou anotar seu nomezinho aqui, Mirelle, pode deixar. Algumas teorias falam que foi um alemão que criou um jogo chamado Jogo da Esperança, com essas figuras do baralho cigano, né? O tarô, ele já é uma coisa muito milenar. O tarô, ele vem de muito tempo atrás, né? O tarô é diferente do baralho cigano, né? Às vezes as respostas que estão ali vão ser as mesmas, né? São parecidas, mas o formato do jogo é diferente, as figuras das cartas são diferentes, é um outro tipo de oráculo, é outro tipo de jogo. Então esse homem, né? Esse alemão, criou o jogo do baralho cigano, que nessa época não chamava baralho cigano ainda, com relação a um jogo de tabuleiro, né? Então, botava as cartas ali, né? Então, sei lá, a carta da lua, a carta da mulher, se você virasse ela, você avançava no tabuleiro lá para a lua, né? Porque a mulher tem a coisa da sensibilidade, e a ligação com a lua, não sei o quê, e a fertilidade. Então, é um jogo de tabuleiro, e essa é uma teoria, né? E que esse jogo de tabuleiro, quando chegou na mão de um médium, né, na mão de um vidente, de uma pessoa mais sensível, ele começou a brincar com aquelas cartas e tentando adivinhar o futuro das pessoas. E começou a dar certo. Começou as coisas a terem ligações, sabe? Ele assimilava, né, significados daquelas cartas e começou a ter respostas daquilo. Então, um jogo que era de tabuleiro, que era o jogo da esperança, que era o nome do jogo, né? Virou um oráculo, né? Um objeto, né? Um carteado de respostas, né? Para o futuro das pessoas. Essa é uma teoria, né? Que eu não acredito muito, assim, né? Cada um segue uma teoria.
embora tenha várias teorias, nenhuma delas está comprovada cientificamente, né? Não há registros dessas respostas, não há registros na história sobre o surgimento, sobre o que é o correto, né? Então, tem várias teorias. Assim como o do tarô também, né? Tem várias teorias de onde é que surgiu, se foi na Pérsia, se foi no Egito, se foi na Espanha, se já foi na Europa, se foi na França, e ninguém sabe. Então, essa foi a teoria que eu expliquei do jogo da esperança, né? E uma outra teoria, que o baralho cigano, quando ele veio para o Brasil, ele veio com o nome de Petit Lenormand, né? Que é tipo um jogo, né? É um pequeno jogo Lenormand. Lenormand é uma madame francesa, né? Que ela está muito ligada à criação a criação e a expansão do oráculo tarô, né? Das cartas do tarô. E ela também está muito ligada ao baralho cigano. Por quê? Quando ela veio para o Brasil, o baralho cigano já tinha o tarô aqui. O tarô já tinha uma ligação com a Lenormand. Aí, quando veio o baralho cigano para o Brasil, ele veio como um novo jogo, né, um novo oráculo, né, um novo carteado, né, para os cartomantes, um novo oráculo, e ele veio com o nome de Petit Lenormand, né, que era um mini jogo, um mini oráculo da Lenormand, que era essa madame francesa do século XV, que era uma vidente, que via as coisas na bacia de água, né, andava muito com a rainha, com a princesa da França, para responder perguntas do futuro, atendia os franceses da época, com suas vidências, com suas premonições, né? Previa coisas, acontecimentos. Então, ela era uma vidente respeitada no século XV. Então, ela foi muito ligada sempre aos carteados com o nome dela, Lenormand, né? Então, a Madame Lenormand, ela foi homenageada com o baralho cigano depois que ele foi traduzido, né, para uma cartomancia, depois que ele foi traduzido para um jogo de perguntas e respostas sobre o futuro. Como homenagem a Lenormand, ele foi chamado de Petit Lenormand, né? Já que ela mexia com tarô e com vidência, então tem esse novo oráculo aqui, não sei qual nome que eu vou dar para ele, então vou colocar o nome dele de Lenormand, né? O novo oráculo da Lenormand. Então, quando ele veio para o Brasil, veio como Lenormand. Então, é essa segunda teoria, né? Que foi a Madame Lenormand que criou o baralho cigano, criou as cartas, pintou as figuras, né? Mandou os pintores da época pintarem as figuras para ela, e ela deixou isso como legado, porque ela sabia que um dia ela ia morrer, né? Que ela ia partir dessa para uma melhor. Então, como é que as pessoas iam se virar sem ela, né? Como é que os discípulos dela, os pupilos dela, os ensinados dela, né? Os ciganos da época, as pessoas que procuravam, como é que eles iam se virar? Então, ela criou esse baralho, pintou essas figuras, ensinou para essas pessoas irem repassando para cada geração, né? De geração por geração, para as pessoas sempre obterem suas respostas, né? As respostas para si mesmo ou para ajudar os outros. Então, essa é uma segunda teoria, né? Essa ligação com a Madame Lenormand. E a terceira teoria que eu separei para falar, que é a que eu mais acredito, é que o povo cigano, né, já tinha uma atração por essas coisas de prever o futuro, né? Eles liam as mãos das pessoas e quando eles souberam do tarô de Marsella, né, que era o tarô da Lenormand, eles criaram o seu próprio baralho cigano, o seu próprio baralho, o seu próprio carteado, né? Criaram suas cartas, colocaram as figuras que tinham a ver com a sua vivência, né, com a sua ancestralidade e associaram significados àquelas cartas. E aí criou-se o baralho cigano. Então, essa é a terceira teoria, mas tem uma quarta, que é essa sim, que eu acho que faz mais sentido, que quando veio para o Brasil, né, que se não me engano foi no ano de 1856, não sei. Em 1845, o baralho cigano ele foi transformado em oráculo, né, nessa quarta teoria. E aí, 11 anos depois, veio para o Brasil, através dos navios, né, os soldados, os escravos, os ciganos e os andarilhos. Enfim, veio para o Brasil, chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, já tinha muitos cartomantes, né, muitos videntes, muitas pessoas com oráculos. E aí, os cartomantes começaram a divulgar aquele novo baralho, né, aquele novo oráculo, como o sistema Lenormand, né, o sistema Lenormand. E aí os religiosos da época falam, que sistema é esse, né?
religiosos que eu digo a galera que trabalha com Umbanda, né? Com as vidências, as entidades espirituais. E o povo da Umbanda já era um povo que já cultuava a falange dos ciganos, do povo cigano. Pegaram esse sistema Lenormand para si, para começar a usar nos centros, né, para obter respostas, né, porque alguns centros, os terreiros de Umbanda já tinham os cartomantes também, né, ou as entidades que trabalhavam com as cartas de tarô. Pegaram essa carta do sistema Lenormand, do Petit Lenormand, né, esse novo oráculo, e começaram a jogar. E aí dizem, na teoria, que as entidades, né, a espiritualidade cigana, a ancestralidade cigana, começou a intervir naquele novo jogo de baralho, né, aquele sistema Lenormand, e começou a associar as figuras das cartas, dessas cartas, a uma situação, né, significados para cada uma das cartas. Então, essa teoria diz que esse povo cigano, essa espiritualidade cigana, ela intuiu, né, os médiuns da época a associar significados às cartas. E aí, aquele carteado, né, aquela cartomancia, que era o Petit Lenormand, o sistema Lenormand, passou a ser baralho cigano devido à influência da espiritualidade cigana para aquelas cartas. Enfim, são várias teorias, né? E aí cada cartomante segue uma teoria, cada cartomante acredita numa teoria, mas a verdade é que nenhuma teoria tem registros oficiais, né? Essa última teoria é a que mais se aproxima de registro, porque existem registros de que realmente esse carteado, né, o baralho cigano, o Petit Lenormand, ele chegou realmente no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse final do século 18 e 19 ali, né, 1856. Então, eu tendo a ir mais para essa teoria, mas são teorias, mas no final de tudo, gente, não importa qual é a teoria, o que importa é que assim, é uma coisa muito louca, né, uma coisa muito impressionante, assim, as respostas que o baralho cigano dá para as pessoas, né? Como eu dei o exemplo da menina que estava grávida, né? Já apontou, né, doenças, já apontou vitórias que estavam por vir, já apontou para uma pessoa que estava procurando uma casa para morar e a pessoa acabou conseguindo sua casa, né? Conseguiu comprar sua casa. 2 meses depois que ela jogou baralho cigano, ele falou, olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho aqui que é o certo. E a pessoa conseguiu. Então, assim, não importa a teoria, o que importa é a energia do jogo, né? Aí deixa eu ir para o próximo tópico aqui. Se eu estiver muito rápido, gente, uma dúvida, já vai anotando a dúvida, já manda no chat a dúvida, que no final eu vou tirar as dúvidas também. Tá, o terceiro tópico é com relação à ligação energética com alguma religião. Então, como eu falei, há um tempo atrás, né, quando surgiu o baralho cigano aqui no Brasil, teorias dizem que tem essa ligação com a religião da Umbanda, né, com a espiritualidade cigana. Porém, a espiritualidade cigana, não necessariamente ela está totalmente ligada só à religião de matriz afro-brasileira, né, a matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, ou nada disso. Tem pessoas que cultuam o povo cigano, né? Cultuam a dança cigana, né? A cultura cigana, né? Cultuam a cultura cigana, independente de religião, né? Eu conheço médiuns, conheço cartomantes que trabalham com a espiritualidade cigana, mas que não tem nenhuma ligação com a Umbanda, né? Conheço cartomantes que jogam baralho cigano que nunca pisaram no terreiro de Umbanda. Então, assim, na teoria tem uma ligação, né? Em algumas das teorias tem uma ligação com o povo cigano da Umbanda, mas isso não é uma regra, tá? Então, às vezes a pessoa pode pensar, né? Algumas pessoas pensam, eu não vou me consultar com baralho cigano, imagina, isso é coisa de macumba, né? Isso é coisa de Umbanda, não tem nada a ver com isso. Então, assim, vamos desmistificar isso, vamos desassociar o baralho cigano totalmente ligado à Umbanda, né? Tem cartomantes que utilizam baralho cigano e associam algumas figuras do baralho cigano, sim, a orixás, a entidades espirituais, né? Ao próprio cigano, ao preto velho, a pombagira, ao Exu, a criança, ao marinheiro, né? Tem ligações. Mas é a forma como aquela pessoa joga, né? É o caminho que ela segue.
mas não necessariamente todo cartomante tem ligação com Umbanda, né? Ou é um bandista. Como eu estava falando, pessoas que cultuam o povo cigano que não tem ligação nenhuma com nenhuma religião de matriz africana, né? Ou afro-brasileira. Só cultuam o cigano porque gostam da cultura cigana, porque gostam das danças, porque gostam das músicas, porque gostam de andar por aí, né? Os ciganos eram um povo andarilho, né? Que se mudava muito, eram conhecidos como nômades, né? Que não paravam em casa nenhuma. Então, as pessoas que hoje, né? Acredita-se que as pessoas que hoje em dia se mudam muito de casa, né? Pessoas que moraram em 20 casas na vida, pessoas que moraram em 30 casas, são pessoas que têm uma essência cigana muito forte ainda, né? Da sua ancestralidade. Pessoas que não conseguem ficar muito paradas em nenhum lugar. Gostam sempre de estar mudando de lugar, né? Tem uma ligação aí com o povo cigano. Mas é isso, não tem nenhuma ligação específica somente com o bando, tá? A ligação que tem o baralho cigano, né? A maior ligação que o baralho cigano tem é independente da religião, e sim está conectado com a energia da pessoa que está se consultando, com a energia das cartas e com a energia do cartomante. E essa energia ela está envolvida com a natureza. Então, por isso que é importante, né, a forma como eu aprendi, que o baralho cigano, na mesa de baralho cigano, você sempre tenha... Gostei, 3 pessoas para tirar a cartinha. Beleza, vamos ver. O que vai sair aí, né? Mas a ligação, gente, é com a sua espiritualidade. É com a espiritualidade do consulente, entendeu? Então, eu costumo sempre brincar, né, com meus consulentes, assim, olha, eu não tenho nada a ver com esse jogo, tá? Eu só entendo disso aqui, né? Eu tenho essa missão de te passar essas respostas, mas eu só interpreto, tá? Quem tira as cartas é você, né? As cartas que tiram você, não sou eu, eu só sou intermediário aqui. Então, qualquer coisa que saia que a pessoa possivelmente possa não gostar, né? Eu tenho nada a ver com isso, hein, gente? Eu me esquivo de problema. Mas, assim, eu me entrego, gente, me entrego de cabeça ao jogo de cartas, eu me entrego mesmo, assim, eu confio plenamente na resposta das cartas, assim, porque elas já responderam coisas muito importantes e muito sérias, sabe? Não é uma brincadeira, não é um jogo de cartas que a pessoa pode pegar para ficar brincando, né? Às vezes eu estava em algum momento de trabalho, a pessoa fala, tira uma carta para mim. Não é tão assim, sabe? Eu preciso de concentração, eu preciso dos elementos na mesa, como eu tenho aqui, sabe? O incenso está aceso aqui, a vela tem que estar acesa, né? A taça com água tem que estar na mesa, né? Os cristais, as pedras, né? Que é a perita, a prosperidade, né? Tem nossos amigos, nossos olhares que entendem muito mais de cristal do que eu. Mas eu pego vários cristais e coloco no copo. Então, assim, tem uma energia da natureza envolvida aqui, né? No jogo. Então, junto a energia da natureza envolvida no jogo, né? Energias naturais envolvidas no jogo. Aí junta com a energia do consulente, com a energia das cartas, com a energia e intuição do cartomante, gente, não tem como não dar certo, assim, sabe? A concentração do jogo fica muito aflorada, né? A intuição fica muito aflorada, né? Os dois estando concentrados, as respostas vão sair, assim. É muito interessante. Então, quem não teve oportunidade de jogar baralho cigano com ninguém, nenhum cartomante, procure um cartomante de sua confiança, né? Ou pode falar comigo futuramente, depois a gente marca um horário, marca um dia, te joga online, né? Como eu falei, a pessoa me dá o nome completo dela. E hoje não precisa do endereço, tá? A gente vai tirar aqui uma carta para cada um de vocês só pelo nome. Me concentrar aqui, a gente vai tirar essas cartinhas no final. Mas, geralmente, na consulta, né, completa, eu peço para a pessoa mandar o nome dela completo e o endereço onde ela se encontra, né, para me concentrar, me conectar com aquela energia, né, pedir pela autorização àquela espiritualidade, pedir autorização aos protetores daquela pessoa, né, o anjo de guarda dela, para ele fazer esse intermédio, né, essa ponte, essa ligação energética entre a nossa mesa do baralho cigano com a energia de onde a pessoa se encontra para obter as respostas. Então, voltando à pergunta inicial, não tem ligação com religião nenhuma, tá? Tem ligação com a Umbanda pelo surgimento daquela teoria que eu expliquei, mas a ligação maior do jogo é com a espiritualidade, né? Com os protetores,
com a alma do consulente, né? E tem energia da carta, da natureza e do cartomante. Mas essa é a ligação que tem. E aí eu botei aqui como funciona o jogo a consulta, né? Já expliquei mais ou menos, mas geralmente assim, existe a tiragem básica do baralho cigano, é chamada de mesa real, né? No qual o cartomante vira todas as 36 cartas e aí ele identifica onde está a carta da consulente, né? Seja homem ou seja mulher, e o que está em volta dela e vai fazendo essa leitura. Só que é um jogo, só que é um tipo de tiragem que eu, como cartomante, não me adaptei muito bem, né? Eu não sentia uma intuição boa, né? Não fluía muito bem comigo aquilo. É um jogo mais, é um tipo de tiragem, né, de jogo mais cansativa para mim e às vezes para o consulente, porque fica muito tempo, sabe? E aí você não tem outras possibilidades de resposta, sabe? É aquilo ali, pronto. Quando a pessoa faz uma pergunta de cada vez, né? E aí tira 3 cartas, ela tem mais possibilidades de resposta, né? A carta, né? A energia do baralho tem mais possibilidade de responder aquela pessoa com alguma carta. Qual o exemplo que eu dou? Por exemplo, se na mesa do baralho cigano, né? A mesa real, tem ali todas as cartas viradas. Aí tá ali a mulher no meio. E em volta dela tá falando sobre casamento, sobre trabalho, sobre filho, sobre saúde. Mas aí tem uma carta que ela quer saber sobre, não sei, sobre a saúde da mãe dela. Tá bom, Ju, vou encerrar já. Quase acabando. Só mais um minutinho. Então, se a pessoa tem uma questão específica, né? E, e a carta que responderia aquela pergunta está muito longe dela no jogo, é uma possibilidade menor, sabe? Até o consulente mesmo ele fica um pouco descrente daquela resposta, porque fica meio aleatório, fica um negócio meio esquisito. Aí você precisa fazer a mesma pergunta, né? Ah, quero saber sobre a saúde da minha mãe. E ela tira aquelas 3 cartas, então tem mais possibilidade de ela ter respostas mais enfáticas, né? Sobre aquela questão. E aí depois ela faz uma pergunta sobre a saúde do filho dela. E aí sai uma carta parecida com o que saiu anteriormente. Então, assim, a mesma carta saiu para a pessoa 2 vezes seguidas, né? Em 2 perguntas diferentes. E na mesa real, se ela tivesse 2 perguntas, né? E que teoricamente a carta gostaria de respondê-la com a mesma carta, né? A energia quisesse não conseguiria, porque a carta já está posicionada na mesa de uma forma muito distante. Então, eu, né, na minha intuição, fui criando o meu método de jogo, que aí é esse, começa com a linha do passado, linha do presente e linha do futuro. Eu falo do passado, ponto importante, o que está o presente refletindo muito na pessoa, e o futuro, que eu já expliquei que pode ser distante, pode ser recente, pode ser daqui a pouco. E aí, depois disso, que vai ser separado geral da vida da pessoa, vem as perguntas específicas. Então, a pessoa pergunta o que ela quer, tira as 3 cartas e obtém a resposta. Assim funciona o jogo. E aí, eu falei dos elementos do jogo, né? Como eu falei, eu tenho incenso aqui, eu sempre tenho incenso, tenho a vela, tenho a água, tenho os cristais, tenho a essência, eu uso a de sândalo, mas cada cartomante pode usar a sua essência. Tem os cristais, tem as moedas, né? Que são uma energia da terra, né? Representando o elemento terra. Assim como os cristais também representam o elemento terra. O incenso, o elemento ar. A vela, o elemento fogo. A água na taça ou no copo, o elemento água, né? A essência também pode ser um elemento ligado ao ar. A moeda, o elemento terra. Então, tem o punhal que eu uso no jogo do baralho cigano, boto em cima da água, que me foi ensinado que ele funciona como uma antena, né? Uma antena que puxa energia do consulente que está na sua frente, né? Mas é isso, pessoal. Assim, esses são os elementos que precisam, né? Que eu utilizo na mesa do baralho cigano para que ele seja mais eficaz, né? Porque ele tem uma energia mais forte, né? Uma ligação mais forte com a natureza, para que tenha respostas mais eficazes. E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, já joga aí no chat a dúvida para a gente encerrar. Espero que não tenha sido muito rápido, né? É muita coisa para falar. E aí eu anotei em tópicos, né? Fui falando aqui acelerado. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o baralho cigano. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido que as teorias existem, mas que não são
decisivas, né? Espero que tenham entendido sobre as cartas, sobre as figuras, né? Cada carta tem uma figura, os elementos. Mas se for alguma dúvida, vocês mandem aí no chat ou me procurem, peçam para a Ju aí no WhatsApp, ou vão no meu Instagram, fala comigo no direct, meu Instagram é aberto, pode falar comigo lá, me segue lá também. Lá no meu Instagram vocês vão ver minhas fotos pessoais, vão ver minhas fotos de baralho cigano, vão ver minhas palhaçadas, né, do TikTok, vão ver meus trabalhos de ator, e é isso. E aí podem falar comigo lá no Instagram também, se tiver alguma dúvida, né? Se não der para deixar aqui a dúvida, que a gente vai tirando, tá bom? Mas vamos lá, como é que é agora para eu ver o nome da pessoa, gente? São quantos nomes? Cadê Mirelle? Como é que vai ser isso? Deixa eu ver aqui. Acho que o vídeo vai dar uma travada agora, porque eu entrei no chat aqui, para ver o nome de vocês. Ué, como é que eu vejo? Como é que eu vejo, gente, os nomes que mandaram aí? Deixa eu clicar na Mirelle aqui. Ah, Mirelle está aqui. Ah, que bom que você gostou, Mirelle. Cadê? Acho que a Mirelle foi a primeira que votou o nome. Foi, Mirelle Jacob Gonçalves. Deixa eu anotar aqui no papel. Eu não sei se vai dar tempo de tirar para todo mundo, né, Ju? Pode tirar. A gente vai parar de gravar agora, gente. E pro